qual que é a diferença entre lógica operacional e setup? Recebi essa pergunta lá no direct do Instagram e trouxe ela aqui, ela ganhou destaque porque a resposta dela traz alguns temas interessantes. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, esse canal fala de trade, fala de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? Essa é uma pergunta que ganhou destaque, tá? Porque a resposta dela aqui, a gente vai ter que, para falar essa diferença entre lógica operacional e setup, a gente vai falar sobre alguns outros nomes, tá? A gente vai falar sobre setup, a gente vai falar sobre vantagem, edge, expectativa positiva, e a gente vai falar sobre lógica operacional e aí concluir com a diferença, tá? Vamos lá, primeiro aqui, setup. Setup acho que é meio claro para todo mundo o que é um setup, né? Setup é aquela configuração, né, geralmente mais objetiva, de coisas que precisam acontecer para você entrar ali no clique, na compra ou na venda no ativo, independente se aquilo é no intraday, se é uma posição de day trade, se é swing trade, por aí vai. Tá? Eu não gosto muito de usar esse nome, tá? Mas assim, de certa forma, tudo que eu faço é um setup. Tá? Assim, por mais que alguns são derivados de fluxo, outros de posição técnica do player, não deixa de ser um setup. Tá? A diferença é que vai um pouco além, acho que é um pouco, né, desse tema do vídeo aqui. Né? Então, assim, um cruzamento de médias, né, dependendo da calibragem das médias, é um setup. Um rompimento de nível de preço é um setup. Estou dando exemplos aqui, né, não uso isso exatamente, mas o operacional em cima do ajuste, dependendo de como é que você opera, é um setup. O operacional em cima da VWAP, dependendo ali. Quanto mais objetivo é aquilo, né, mais fácil é de caracterizar um setup. Mas não significa que setups mais subjetivos não sejam setups. Setups é o seguinte, digamos que você precisa passar para um programador, ou você é um programador, o que precisa acontecer para você entrar ou sair daquele trade? Isso é um setup, é a qualificação da tua entrada, da tua saída, tá? É a caracterização daquilo, tá? Isso é setup. O segundo grande tópico, né, a gente vai falar de alguns nomes aqui distintos, que parecem a mesma coisa, às vezes são, mas assim, são três grandes nomes que eu acho que vale a pena trazer luz para esse vídeo aqui, tá? O primeiro é vantagem, o segundo é expectativa positiva e o terceiro é edge, tá? E-D-G-E, tá? O que é, assim, eu sempre falo isso, né? Assim, não vou dizer que sempre tive isso muito claro, porque lá no meu começo, né, especialmente quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei no mercado, em 1997, fazendo curso, né, e tentando operar para mim, por aí vai, eu talvez não tivesse essa clareza, mas ao longo do tempo, depois trabalhando profissionalmente, né, fui tendo essa clareza, tá? De que, para você operar, especialmente no day trade, tá, você precisa ter uma vantagem, tá? A vantagem não necessariamente tem que ser ilícita, tá? Muita gente ganhou dinheiro com vantagem ilícita, ou de velocidade, ou outro tipo de vantagem, especialmente na época do pregão, tá? Mas assim, não necessariamente, tá? Aqui o que eu estou dizendo aqui são vantagens lícitas, tá? E essa vantagem, ela pode ser de N direções, tá? Às vezes é uma vantagem, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Às vezes é uma vantagem por agilidade, às vezes é uma vantagem por tua capacidade de interpretar os dados, às vezes é uma vantagem por ineficiência de mercado. O mercado ele é um mercado não tão eficiente ainda, você tem poucos players que têm tamanho e peso suficiente para poder fechar aquela arbitragem, aquela diferença e por aí vai. Você tem N vetores de onde a vantagem pode vir. A gente vai dar alguns exemplos aqui, tá? Expectativa positiva, tá? É um negócio que, na verdade, eu devo ter lido um dos livros do Mark Douglas, tá? Trading the Zone, ou do Van Tarp. Provavelmente do Van Tarp, tá? Nada mais é do que ter uma cabeça de cassino, ter uma cabeça da casa, né? De ser a casa e não o jogador, tá? Que a expectativa positiva, ela parece um resultado de um backtest. De que, ao longo de uma sequência, né, de setups, ou de entradas, ou sei lá, você tem uma expectativa positiva daquele trade, né, e bem. Tá? Ele, na época lá, não ia a fundo nisso, ele só falava que você tinha que ter, né, um trade com uma expectativa positiva, e aí ele tratava toda a questão emocional daquilo. Mas ele não falava como é que você achava um trade com expectativa positiva, que basicamente foi a minha corrida ao longo dos anos e a corrida de muita gente, né, provavelmente agora, né, atrás. Ou seja, eu sei que o psicológico é importante, mas primeiro eu preciso de um setup bom, de um edge bom, para aí sim canalizar o meu emocional em cima de algo que vale a pena. Isso é o que eu penso. E graças a Deus que eu penso assim, acho que foi bom para mim ter pensado assim, né? E não invertido a ordem, achar que o psicológico vem na frente do trade, tá? Uma discussão para outro vídeo, tá? Mas o que eu tô dizendo tudo isso? Vantagem, expectativa positiva e edge, tá? Edge, na verdade, é a tradução em inglês para vantagem, tá? Mas eu trouxe ela
um pouquinho diferente aqui. Vamos dar um exemplo aqui, desses três, que seria o segundo item da lista, que eu estou, a primeira é setup, o segundo são esses 3 itens, tá? Vamos dar um exemplo desses 3 itens aqui, tá? Uma coisa aqui fácil de entender, tá? E que não é um trade de fluxo, para poder ficar claro aqui, uma coisa mais tangível. Tem um trade, tá? Que eu particularmente não fiz muito na minha vida, mas que tenho aprendido agora com um cara que está comigo, aí o Bruno, né? Se estiver vendo o vídeo aí, né? Acho que fica fácil de explicar. A gente tem operado alguns dias ligado aí e tal, não sei o que, tal, e, pô, assim, um trade que eu sabia que existia, mas não participava bastante, tá? Como tenho participado agora, e fica fácil de entender. Tá? Para quem sabe, o índice futuro abre 9 da manhã e o à vista, tá? Abre 10 e pouco, um pouco antes começa o leilão das ações, começa aquela formação de preço, alguns papéis entram em leilão antes, outros depois, mas o Ibov mesmo só vai estar aberto depois que o último papel, tá? Dos 80 e poucos papéis, abrir. Tá? Isso pode acontecer ali 10:02 ou até 10:10, 10:15, dependendo do dia e da relevância daquele papel que está em leilão ainda por mais tempo. O fato é, o índice futuro, ele tende a andar, tá, um percentual acima do Ibov, tá, um percentual acima do Ibov, não necessariamente 100% do CDI, um pouquinho abaixo ele fica, mas ele trabalha numa média, tá, de um percentual acima do CDI, tá, porque o futuro é o Ibov mais os juros até o vencimento, menos aluguel, para ter uma conta para isso. Que não é assim que eu calculo o preço justo, tá? Isso é preço teórico, tá? Ibov mais juros, menos aluguel é preço teórico. O Ibov é o índice futuro teórico. Não é assim que eu faço a minha precificação de preço justo que eu cito em outros vídeos, tá? O fato é o seguinte, se o índice futuro estiver muito acima do que esse percentual médio, tá? Que é de hoje até o vencimento, tá? Seria juros, existe arbitragem, chama cash and carry. Você vai lá e compra todas as ações que você não faça isso na física, mas alguém faz. Tá? Você compra todas as ações do Ibov, na proporção do Ibov, e vende o índice futuro na mesma quantidade. Se você segurar até o vencimento, tá? Isso o índice futuro vai tendendo, tá, ao preço do à vista, ele vai perdendo, cada vez mais ficando próximo do preço do à vista, até que no último dia, último dia de negociação daquele contrato do índice futuro, ele vai virar o preço de ajuste das últimas 3 horas do à vista. Então, o futuro vai convergir para o à vista no último dia de negociação, obrigatoriamente. Não tem o que fazer, vai convergir lá na frente. Então é uma operação de juros. Se o índice futuro, num dia normal, está muito acima do que o à vista, ou seja, mais do que 100% do CDI, tá? Você sabe que vai entrar player fazendo cash and carry. Não é que você vai fazer isso, mas vai entrar player fazendo cash and carry. Esses caras vão comprar o à vista, vender o futuro, e essa margem vai estreitar até ficar aquele percentual médio do CDI que o índice trabalha acima do futuro, que o índice trabalha acima do à vista. Tá? Ponto. 10 horas da manhã, tá? Pode ser que o índice está aberto há 1 hora já, trabalhando e por aí vai, tal, e aí começa a formação de preço do à vista. Essa diferença, quando ela está muito acima ou muito abaixo do que esse juro médio que se paga ao longo do período, ou que se recebe ao longo do período, tá? Quando isso está muito acima ou muito abaixo, você pode ter um trade no índice futuro. Aí tem aquela dúvida, por que o índice que converge para o à vista? Por que será que não é o à vista que tem que ir para o futuro e o futuro está certo? Aí é uma discussão prática de como é que lê a tela e por aí vai, tal. Mas a questão é, pressupondo que a formação de preço do Ibov está mais correta na maior parte das vezes, se essa diferença estiver muito divergente do que é os juros, vai dar um trade ali, ou na compra ou na venda, para o índice futuro vir se encaixar nessa diferença padrão, nessa um menos o outro, nessa precificação que costuma ficar na média. Tá? Vai dar um trade na compra ou na venda. Tá? Então, essa é uma vantagem. Tá? Esse é um edge, na verdade. Esse é um tipo de operação. Tá? E por que ele tem expectativa positiva? Tá? Porque se você ficar fazendo isso dia após dia, pode ser que um ou outro dê errado? Pode ser que o ajuste venha pela precificação do Ibov, você está vendido ou comprado no futuro, você vai lá e vai perder algumas. Mas na maioria, se você continuar fazendo isso, é um trade que tem expectativa positiva. Tá? Ele tende a te entregar a ter expectativa positiva. E qual a tua vantagem nesse caso? Tua vantagem, é que o mercado ainda, você tem 50% ou 55% do índice futuro é varejo. O varejo não faz essas contas. O varejo precifica errado o índice futuro, tá? Na maior parte das vezes. Das 9 às 10 da manhã você não tem referência nenhuma ali do Ibov.
Tá? Você tem uma vantagem que, putz, o mercado você volta para o DI, para o dólar nos anos 90, que o mercado não fazia conta, ele ficava fora de preço. Você tem uma vantagem. Quanto tempo ela vai durar? Pô, não sei, a gente está falando de outra coisa. Tá? Outro exemplo de trade aqui que encaixaria nesse edge, expectativa positiva e vantagem, mas que esse não tem mais, tá? Arbitragem, do mini com padrão. Quando isso começou, 2000 e pouco ali, 2006, 2007, não lembro exatamente quando começaram a pegar os minis, você tinha um trade que quem foi esperto conseguiu pegar demais, que era a arbitragem entre o mini e o padrão, ou seja, 25 contratos do mini, você comprasse ali a um preço, por exemplo, sei lá, 127 mil pontos, se conseguisse vender 5 lotes do padrão a 127.010, pô, você ganhava esse trade, tudo bem. No neta custódia, você fica comprado no mini e vendido no padrão até o vencimento, ou você zera essa posição quando tem uma arbitragem na ponta contrária, mas você garantiu aqueles 10 pontos, tá, de lucro. Então uma arbitragem porque é o mesmo ativo, tá? Eles vão morrer no último dia do vencimento ao mesmo ajuste. Então mesmo que você tenha que carregar essas duas posições na custódia, tá, como uma posição comprada no mini e vendida no padrão, mas 25 do mini equivale a 5 do padrão, e aquilo, pô, você garantiu aqueles 10 pontos de lucro. Esse é um edge, tá? Pô, esse é um edge. Tem expectativa positiva? Sim. Esse é um trade que não vai morrer, não vai mudar a regra da bolsa de que o ajuste do mini vai ser diferente do padrão. Então, se você continuar executando, expectativa positiva é a previsibilidade de que se você continuar executando aquele trade, ele vai continuar te dando dinheiro para frente, cara. Isso é legal, porque ele te dilui. Ele te dá a garantia de que se você continuar, ele dilui a necessidade de você acertar o próximo trade, tá? Esse é um ponto aqui. E qual que é a vantagem nesse caso? São nomenclaturas que parecem a mesma coisa, mas são diferentes, tá? Edge, expectativa positiva e vantagem, mas elas entram no mesmo balaio para mim. A vantagem é velocidade na arbitragem, mas não funciona mais. Por quê? Porque a velocidade, você não tem como competir com o HFT. Velocidade e custo, faltou dizer aqui também. O HFT, ele tem desconto de emolumento, alguns deles, inclusive, com emolumento praticamente zerado. Ou seja, o cara tá ali, né, para ganhar no final do dia um mínimo de oscilação de preço. Tá ganhando 5 pontos no índice e olhe lá. Tá? E olhe lá, porque a maior parte dos trades é 0 a 0 e por aí vai. Então você não tem como competir com esse trade. O edge, vamos dizer, existe em teoria, ele teria expectativa positiva, mas você não tem mais vantagem porque você não tem velocidade e eficiência de custo para poder executar esse trade. Tá? E aí você tem N outros aqui, né, inclusive alguns que eu cito aqui, o trade em cima da pessoa física, tá? Esse é o edge, tá? Ele em teoria tem expectativa positiva, só que não é tão fácil de você ter essa previsibilidade que isso vai continuar acontecendo. Tá? Enquanto tiver essa proporção de RLP sendo executada em relação ao volume total, e enquanto tiver 50% do varejo executando o índice, né, em relação ao volume total, é um trade que aparentemente tem expectativa positiva. E a vantagem é que se você tem esse conhecimento e consegue compilar esses dados dessa forma, você está praticamente, né, com a mesma informação do que o HFT que está agindo em cima desse trade da posição técnica da pessoa física que eu cito bastante. Outro trade que eu cito muito aqui, front running em cima de algoritmo. Você tem um cara com um lotão, que precisa comprar o que precisa vender, tá? Geralmente um grande alocador global, que vai comprar ou vender índice futuro. Esse cara não vai executar manualmente, ele vai executar através de um algoritmo. Então, um algoritmo low frequency, ou um two-up, um view-up, ou implementei shortfall, um POV, um market on close, dependendo da escolha ali e das condições de mercado ali do broker que foi executar a ordem. O edge é esse, ele vai executar uma ordem gigante e ele vai executar através de um algoritmo. Ele começa a picar essa ordem num padrão. Se você reconhece esse padrão, você fala, opa, ele está executando aqui, eu estou pegando no comecinho, no primeiro minuto, no segundo, no terceiro minuto ali de ligada dessa ordem, opa, ela está num ritmo, num tamanho médio de ordem e numa taxa de que, opa, parece que esse cara é um algoritmo, esse cara é só a ponta do iceberg, ele tem um lotão, eu vou comprar ou vender com ele, porque esse cara vai continuar enviando ordem nessa taxa, provavelmente, e eu vou ter essas ordens como escora da minha operação. Tá? Esse é o edge. Tá? A expectativa positiva é, cara, se executa dessa forma há anos. Enquanto o mercado continuar com esse modus operandi, que está há anos e provavelmente vai continuar, não houve muito avanço nessa execução, tá? Essa expectativa positiva desse trade vai continuar. E qual que é a vantagem? Uma vantagem completamente informacional. 50% do mercado de mini índice é varejo. O varejo nem sabe olhar isso. Você fala que é two-up, não vai pro view-up, é aquela média lá, isso aqui. Então, assim, é uma vantagem informacional, é uma vantagem de você entender
que existe uma brecha no mercado e pegar essa informação logo no começo. Falei de setup, demorei um tempão aqui para falar de vantagem, expectativa positiva e edge, tá? Espero que você tenha entendido. E agora lógica operacional. O que é lógica operacional? Já teve um vídeo aqui no canal, lógica operacional, vou deixar aqui também, aparece aqui na descrição aqui embaixo, mas eu vou explicar por cima aqui. Basicamente, é o racional da tua operação, é o que te fundamenta dar aquele clique de comprar ou vender. É a história que você conta para você sobre por que eu tenho que comprar ou vender ali e o que eu espero que aconteça, tá? Esse vídeo, se você for, depois que acabar esse aqui, dá uma olhada naquele vídeo que ele vai mais a fundo. Mas basicamente é a justificativa que você dá para você mesmo para poder comprar ou vender ali e o que você espera que aconteça. Então é uma história que você conta, que é, vamos lá, esse exemplo do algoritmo, tá? O que é a lógica operacional do algoritmo? Putz, a lógica operacional é o seguinte, eu sei que tem caras no mercado com ordens gigantes, eu sei, isso não está na tela, você tem que conhecer. Eu sei que esse cara executa através de algoritmo, e esse algoritmo pode ser TWAP, VWAP, por aí vai, e a calibragem desse tipo de algoritmo é tal, tal, tal. Quando eu percebo isso na tela, eu falo, opa, esse cara tem um lotão grande. Isso é lógica operacional. Ele tem muito mais, ele está executando o quê? Um percentual pequeno do total que ele tem para comprar ou para vender ainda. Deixa eu me aproveitar e ir junto com ele, porque esse cara, para conseguir comprar ou vender, o restante do lote que ele precisa, ele vai ter que comprar muito mais, ou vender muito mais. E aí tem a série de calibrações, a preços piorados, se é passivo, se é agressivo e por aí vai. Você cria isso, você cria uma história na cabeça. Se ele continuar comprando, eu vou continuar comprado com ele. Se ele continuar vendendo nessa taxa, nesse ritmo, eu vou continuar vendido com ele. Você cria uma justificativa para estar naquele trade. E também, o que eu espero que aconteça? Eu espero que, quando eu comprei junto com o TWAP, logo no começo, eu espero que esse TWAP continue na mesma agressividade e no mesmo grau de ordens por minuto. Quando eu comprei junto com o POV, eu espero que esse cara que está executando a 5% de participação continue pelo menos na média executando a 5% de participação. Eu crio uma justificativa e eu crio o que eu espero que aconteça. Me embasa, me dá robustez no trade, me dá confiança de continuar naquele trade e me dá um processo de feedback para poder melhorar o meu trade. Isso é lógica operacional. De cada um tem uma lógica operacional para cada tipo de trade. E você percebeu que eu usei o exemplo em cima da diferença entre o IBOV, do trade da abertura do IBOV, tá? Entre o IBOV e o índice futuro. Ali não tem nada a ver com fluxo de ordens. Então, o que eu falo bastante de fluxo de ordens, mas não tem nada a ver com trade de fluxo de ordens. Tá? Esse trade do TWAP e do VWAP tem a ver. Identificação de algoritmo você usa essa metodologia de fluxo de ordens. Tá? Mas é o trade da posição técnica, tá? Em relação em cima o pote da pessoa física, operar contra o varejo, esse stop que os RLPs estão criando em cima do varejo. Tá? Não necessariamente é um trade fluxo de ordens, é um trade de entendimento de microestrutura de mercado e que, você usa alguma coisa de fluxo de ordens para ver ele acontecendo. É o meio do caminho. Não necessariamente o que eu estou dizendo aqui é que lógica operacional necessariamente é um trade que tem a ver com fluxo de ordens. Não necessariamente. Tá? Você pode ter lógica operacional num trade fora do fluxo de ordens. Tá? Nesse caso da distorção na abertura entre o IBOV e o futuro, a lógica operacional é o seguinte: se o índice futuro está muito acima da precificação do IBOV, tá? Em algum momento eu posso falar, ou esse ajuste vai se dar porque vão vender índice futuro, ou vai ter muito cash and carry, vão comprar o à vista e vender o futuro. Ou seja, isso vai convergir para um CDI médio que costuma trabalhar na média. Essa é a lógica. Então eu vou vender junto com ele, porque eu quero pegar essa fechada da precificação que se dá numa janela muito específica, e aí tem algumas condições de leilão, tal, não é um trade tão simples assim. Essa é a lógica. A lógica é que alguém vai fechar essa diferença, ele vai voltar para um percentual médio do CDI. Vai acontecer isso. Essa arbitragem não vai ficar aberta depois que o mercado, que todos os papéis abrirem. Não vai ficar trabalhando a 110 do CDI, essa diferença entre o futuro e a vista. Não vai. Porque vão aplicar tudo no cash and carry, vão comprar o à vista e vão vender o futuro. Essas forças, a compra no à vista e a venda do futuro, vão convergir para um CDI médio. Isso vai acontecer. E se acontece o contrário também, se o índice está muito abaixo do que um percentual do CDI em relação ao IBOV, vão comprar futuro e vão vender o à vista para essa diferença voltar. Essa é a lógica operacional. O cara que faz cash and carry no mercado, os poucos caras grandes que fazem,
tá? Vão fazer essa operação. Eu sei porque eu fiz isso para a mesa da Interfloat, para o Roberto Lombardi, quando eu trabalhei lá de 2007, 2009, de 2006 a 2008, eu não lembro. Foram 2 anos seguidos fazendo isso. Então eu sei que isso vai acontecer. Essa é uma lógica operacional do negócio. Você vai atuar numa ponta, você não vai atuar no cash and carry, você vai atuar na ponta do índice esperando uma convergência, na maior parte das vezes dá certo. Então, lógica operacional não necessariamente tem que operar fluxo de ordens. Não. Ajuda a entender agora vamos à diferença aqui. Então, qual que é a diferença entre setup e lógica operacional? Na maior parte das vezes, esses trades que eu faço, né, eles são setups. Mas não são setups muito, vamos dizer, clássicos do mercado. O que falta nos setups clássicos do mercado é justamente profundidade. É justamente lógica operacional. É justamente falar, cara, é uma justificativa racional para você comprar ou para vender. Quando rompe o nível de preço, quando rompe ou vende o ajuste, quando rompe ou vende a VWAP, sei lá o que, são setups mais clássicos. Que história você conta para você? E o que você espera que aconteça? Tem setups simples que tem lógica operacional, mas para pensar o grau de robustez que tem. Tá? Para pensar se eles têm expectativa positiva e para pensar qual é a vantagem. Que vantagem que você tem de executar um trade que o mercado inteiro conhece? Que vantagem você tem de executar um trade que o mercado inteiro conhece? É difícil achar que esse é um trade que vai ter expectativa positiva. É difícil achar que não vai ter uma inteligência reversa, tipo, em que aquele trade está acontecendo com uma posição técnica ruim, que o mercado vai tirar o varejo daquele trade. Tá? É difícil. Tá? Eu sei que é um tema complexo e subjetivo, mas se você não tiver uma vantagem, tá, em relação ao resto do mercado, é muito difícil ter sucesso em day trade ao longo do tempo. Tá? Você pode ter um sucesso temporário, que é o voo de galinha. Ficar 2, 3 meses em que a condição do mercado, por sorte, encaixa no setup rígido que você está usando. Aí vai encaixar, cara. Aí vai andar 2, 3 meses, 5 meses de operacional bom. E o resto? E o resto do tempo? E os outros 2, 3, 5, 10 anos que você precisa tirar do mercado? Será que o vento sempre vai encaixar na tua vela? Será que não é o contrário? Será que não é a tua vela que tem que se ajustar ao vento do mercado, entendeu? Esse é o ponto aqui, dessa rigidez do setup, tá? E aí, André, tá bom, como é que eu entendo mais profundamente isso? Além do vídeo que eu deixei aqui embaixo, tá, de o que é lógica operacional, eu deixei um outro vídeo também embaixo, que é o primeiro passo para criar a lógica operacional. Tá lá já, tá? Eu não vou ficar repetindo aqui, já é um vídeo longo. Tá? Lá tá. Quais são os primeiros... O que você precisa entender para poder ir achando lógica operacional no mercado, para ir conseguindo contar essa história, tá? E ter esse feedback de contar a história e o que você espera que aconteça, né, depois que você faça o trade, tá? Porque isso muda o teu jogo, entender isso. Tá? Você vai descartar uma série de operacionais que não são robustos, uma série de operacionais que você nem sabe que ou eles não têm expectativa positiva, ou seja, essa previsibilidade de continuar executando esse trade dia após dia que ele vai continuar a existir, ou ele tem, mas você não tem mais vantagem. Você não tem vantagem em relação ao resto do mercado. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Tá? Se você gostou, dá um curtir, que o YouTube entende que é um bom conteúdo, mostra para quem se interessa pelo assunto. E o que eu sempre peço, esse é o único pedido que eu faço, tá, em troca de fazer esses vídeos com bastante, né, dedicação e profundidade aqui, é para deixar um comentário aqui embaixo dizendo a tua experiência em relação a esse tema que eu coloquei aqui. Sério, se você gostou, se você não gostou, se faz sentido, se não faz, se já sabia dessas diferenças entre essas nomenclaturas, se não sabia, se é uma surpresa, cara, qualquer coisa relacionada ao tema. Coloca aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te responder. Abraço, boa semana.